Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E você que já nos acompanha sabe que antes de começar o programa eu te convido a ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Para isso é muito fácil, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube que aparece aí na sua tela, youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Leitura do livro de Deuteronômio. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei à tua descendência. Tu a viste com teus próprios olhos, mas nela não entrarás. E Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, conforme o Senhor havia dito. Ao morrer, Moisés tinha 120 anos. Sua vista não tinha enfraquecido, nem seu vigor se tinha esmorecido. E Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés lhe tinha imposto as mãos. Palavra do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Inicia Papa Francisco com aplauso dos fiéis, como se fosse um discurso entre vós e palmas. Na Bíblia, a narração da morte do velho Moisés é precedida pelo seu testamento espiritual, chamado Cântico de Moisés. Esse cântico é, em primeiro lugar, uma bonita profissão de fé. E diz assim: Proclamarei o nome do Senhor, darei glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, perfeitas são as suas obras, justos todos os seus caminhos. Ele é um Deus de lealdade, não de iniquidade, é justo e reto. Mas é também a memória da história vivida com Deus, das aventuras do povo formado a partir da fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E, portanto, Moisés também se recorda das amarguras e desilusões do próprio Deus. E diz assim: a sua fidelidade é continuamente posta à prova pelas infidelidades do seu povo. Deus fiel é a resposta do povo infiel. Como se o povo quisesse colocar Deus à prova. Deus permanece sempre fiel, próximo ao seu povo. Esse é um nó do cântico de Moisés, a fidelidade de Deus que nos acompanha por toda a vida. Quando Moisés pronuncia essa profissão de fé, está no limiar da terra prometida e também da sua despedida da vida. Tinha 120 anos, lê-se na narração. Mas a sua vista não se tinha enfraquecido, com a capacidade de ver e ver também simbolicamente os idosos. Os idosos, eles podem ver as coisas, os significados mais enraizado das coisas. A vitalidade do seu olhar é um dom precioso. Permite-lhe transmitir a herança da sua longa experiência de vida e de fé com a necessária lucidez. Moisés vê a história e transmite a história. Os idosos veem a história e transmitem a história. Uma velhice a qual é concedida essa lucidez é um dom precioso para a geração que há de vir.
A escuta pessoal e direta da narração da história fé vivida, com todos os seus altos e baixos, é insubstituível. Lê-la nos livros, vê-la nos filmes, consultá-la na internet, por mais útil que seja, nunca será a mesma coisa. Essa transmissão que é a verdadeira tradição, essa transmissão concreta, do idoso ao jovem, essa verdadeira transmissão falta muito hoje. E cada vez mais às novas gerações. Por quê? Porque essa civilização nova tem a ideia de que os idosos são um material descartável e devem ser descartados. Isso é uma brutalidade e não deve ser assim. A narração direta de pessoa a pessoa tem tons e modos de comunicação que nenhum outro meio pode substituir. Um idoso que viveu muito tempo e recebe o dom de um testemunho lúcido e apaixonado da sua história é uma bênção insubstituível. Seremos nós capazes de reconhecer e honrar esse dom dos idosos? A transmissão da fé e do sentido da vida segue hoje esse caminho? De ouvir os idosos? Eu posso dar um testemunho pessoal. O ódio, a raiva, a guerra, eu aprendi do meu avô, que tinha feito Piave em 2014. Ele me transmitiu essa raiva contra a guerra, porque ele contava do sofrimento que causa uma guerra. E isso não se aprende nos livros em outros lugares. Se aprende assim, transmitindo dos avós aos netos. Isso é insubstituível. A transmissão da experiência de vida dos avós aos netos. Hoje, infelizmente, isso não é assim. E pensamos que os avós sejam materiais de descarte. Não, são a memória viva de um povo. Os jovens, as crianças devem ouvir os avós. Na nossa cultura tão politicamente correta, esse caminho parece ser impedido de muitas maneiras, na família, na sociedade, na própria comunidade cristã. Alguns até propõem a abolição do ensino da história, como informação supérflua sobre mundos que já não são atuais, que tira recursos ao conhecimento do presente, como se fôssemos nascidos ontem ou antes de ontem. Por outro lado, a transmissão da fé carece frequentemente da paixão própria de uma história vivida. Transmitir a fé não é dizer as coisas blá blá blá, mas vivê-la. Então, dificilmente pode levar a escolher o amor para sempre, a fidelidade à palavra dada, a perseverança na dedicação, a compaixão pelos rostos feridos e desanimados. Evidentemente, as histórias da vida devem ser transformadas em testemunho, e o testemunho deve ser leal. Não é certamente leal à ideologia que limita a história aos próprios esquemas. Não é leal à propaganda que adapta a história à aprovação do próprio grupo. Não é leal fazer da história um tribunal em que se condena todo o passado, desencorajando-se qualquer futuro. Não. Ser leal é contar a história como é. E somente pode contar bem quem a viveu. Isso é muito importante. Ouvir os idosos, os avós, que as crianças conversem com eles. Os próprios evangelhos narram honestamente a história abençoada de Jesus, sem esconder os erros, os desentendimentos e até as traições dos discípulos. Essa história é a verdade. Isso é testemunho. Esse é o dom da memória que os anciãos da igreja transmitem desde o início, passando de mão em mão à geração seguinte. Faz-nos bem perguntarmos: quanto valorizamos esse modo de transmitir a fé na passagem do testemunho entre os idosos da comunidade e os jovens que se abrem ao futuro? Aqui vem em mente uma coisa que eu disse tantas vezes e gostaria de repetir. Como se transmite a fé? Aqui tem um livro, estou estudando. Não. Assim não se pode transmitir a fé.
A fé se transmite em dialeto, isto é, no falar familiar, entre avós e netos, entre pais e filhos. A fé se transmite sempre em dialeto, nas palavras familiares. Por isso, é tão importante o diálogo dentro de uma família. Diálogo das crianças com os avós, que são eles que têm a sabedoria da fé. Às vezes reflito sobre essa estranha anomalia. O catecismo, hoje o catecismo da iniciação cristã, inspira-se generosamente na palavra de Deus e transmite informações exatas sobre os dogmas, a moral da fé, sobre os sacramentos. No entanto, muitas vezes falta um conhecimento da Igreja, que derive da escuta e do testemunho da história real da fé e da vida da comunidade eclesial, desde o princípio até os dias de hoje. Na infância aprendemos a palavra de Deus nas aulas de catecismo. Mas se é jovem, aprende-se a Igreja nas salas de aula e nos meios de comunicação da informação global. A narração da história da fé deveria ser como o Cântico de Moisés, como o testemunho dos Evangelhos e dos Atos dos Apóstolos. Ou seja, uma história capaz de evocar com emoção as bênçãos de Deus e com lealdade as nossas falhas. Seria bom se desde o início, nos itinerários de catequese, houvesse também o hábito de ouvir da experiência vivida pelos idosos a lúcida confissão das bênçãos recebidas de Deus, que devemos preservar, e o testemunho leal das nossas faltas de fidelidade, que devemos reparar e corrigir. Os idosos entram na terra prometida que Deus deseja para cada geração, quando oferecem aos jovens a bonita iniciação do seu testemunho. Transmetem a história da fé em dialeto, aquele dialeto familiar, dos idosos aos jovens. Então, guiados pelo Senhor Jesus, idosos e jovens entram juntos no seu reino de vida e de amor, mas todos juntos, todos em família, com esse tesouro grande que a fé se transmite em dialeto. Muito obrigado. Pater noster, qui res in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominum vobiscum, Et cum spiritu sin tuo, nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in seculum, aiuterium nostrum in nomine Domini. qui feci celum et terram. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E nós continuamos no Vaticano com a nossa correspondente Bianca Fracalvieri, que traz as últimas informações direto da Praça de São Pedro.
Olá, Vinícius. Ouvimos a catequese do Papa que deu continuidade ao ciclo sobre os idosos. Mas em vários momentos, nas saudações em outras línguas, Francisco falou da guerra. De fato, esta foi mais uma semana de forte trabalho para a diplomacia vaticana, com um segundo telefonema entre o Papa e o presidente ucraniano Zelensky. O pontífice foi informado sobre a difícil situação humanitária e sobre o bloqueio dos corredores de ajuda por parte das forças russas. Francisco, por sua vez, reiterou a sua proximidade ao sofrimento da população. Mas o grande evento da semana foi a celebração penitencial aqui na Basílica Vaticana. O Papa consagrou a Rússia, a Ucrânia e toda a humanidade ao Sagrado Coração de Maria. Perdemos o caminho da paz, disse Francisco. Adoecemos de ganância e dilaceramos com a guerra o jardim da terra. Com vergonha dizemos, perdoai-nos, Senhor. Temos necessidade urgente da intervenção materna. Vamos ver imagens desta celebração. Noi dunque, Madre di Dio e nostra, solennemente affidiamo e consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Accogli questo nostro atto che compiamo con fiducia e amore. Fa che cessi la guerra, provvedi al mondo la pace. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. E no próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. A gente volta já já, não saia daí.